Olá, meu nome é Victor. Hoje eu vim apresentar meu projeto de pesquisa para vocês, cujo título é Fatores que contribuem à tomada sem reconhecimento próprio de rumo profissional pelo adolescente durante o curso e possíveis efeitos dessa vivência. Com relação à adesão, né, a um rumo profissional sem reconhecimento, aqui a gente está falando dele não se reconhecer tanto dentro da profissão, quanto não tomar responsabilidade por essa escolha. Ele não se vê como responsável de de tomar essa determinado rumo profissional para si. O adolescente em si, né, quando ele passa quando ele está vivenciando, né, essa passagem do colégio, do cursinho pré-vestibular, ele já está passando por várias mudanças nele. A adolescência, ela é uma adesão e uma negação a valores, é uma construção da própria identidade. E o rumo profissional, no caso, ele é muito importante nesse processo, porque a própria adesão de um rumo profissional já é um tipo de ensaio para o futuro. Cada profissão vai depender mais de determinados traços, de desenvolvimento de determinados traços e habilidades do que outras profissões. Então, por exemplo, e a forma, na verdade, até como um profissional ele interage, ele é no mundo, muda de um para o outro. Um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, um arquiteto que ele vai para um museu, ele vai ter uma visão completamente diferente de um pintor que vai. A análise é diferente, aquilo que ele vai significar vai ser diferente. A forma de ser do mundo também muda. Então, um rumo profissional ele é uma das escolhas mais importantes que o adolescente ele pode fazer, no sentido de moldar a própria identidade e aqueles significados que vão fazer parte da vida dele. A questão é que toda escolha ela vai incorrer em angústia. Por quê? O adolescente, ele está vivenciando, enquanto ainda no cursinho, enquanto ainda no ensino médio, ele está vivenciando um projeto ao qual ele já está lançado. Ele já tem os significados daquilo, ele já tem a cotidianidade daquilo, onde não há questionamento, é simplesmente a vivência daquilo que ele está passando por. Quando ele passa por esse processo de ter que tomar uma decisão, de ter que ir para um outro curso profissionalizante, para adentrar na faculdade, para adentrar a uma universidade, ele vai passar por um momento de escolha e de angústia, porque os sentidos que ele tinha na vida dele, o cotidiano que ele tinha, decaem, perdem o sentido, perdem o significado, perdem a justificativa. E aí ele tem que aderir a esses novos sentidos e essa nova forma de ser para que ele ganhe um projeto novo e então possa viver em uma nova cotidianidade. Só que esse processo de escolha, esse processo de determinação de um novo projeto, de adesão a um novo projeto, ele pode ser feito de duas formas, de forma autêntica e de forma inautêntica. O que a gente quer dizer aqui com autenticidade e inautenticidade? O autêntico é o homem resoluto, é o homem que ele toma responsabilidade por aquilo que ele está escolhendo. Aquele homem que ele sabe que ele poderia não escolher aquilo que ele escolhe, conscientemente, embora existencialmente ele está simplesmente justificando o propósito daquilo que ele está fazendo por ele mesmo. Ou seja, por que que você faz tal curso? Porque eu gosto, porque é bom, porque eu quero. Não existe uma justificação. Embora pode haver outros sentidos, tudo termina naquele porque sim, porque eu escolhi, porque eu quis. Isso aparece até mesmo na fala. O inautêntico, ele vai jogar a responsabilidade daquilo que ele está vivenciando em outras coisas. Ele vai usar da dialética, do falatório, das desculpas do discurso para justificar que a responsabilidade daquele rumo profissional, daquele projeto aderido, não é dele. Então, por exemplo, a gente tem aqui na apresentação a crença de que seus próprios comportamentos são determinados pelo passado. Ou seja, eu vivenciei essas coisas e por isso eu sou assim, por isso eu escolhi isso, por isso que eu tenho que cursar isso. Não sou eu que escolho, meu passado me obriga a isso. Outro exemplo é uma crença de inevitabilidade de um futuro. O que a gente pode relacionar é, por exemplo, um filho de médicos e os pais a vida inteira falaram para ele cursar medicina. Ele pode aderir a essa noção de que ele tem que cursar medicina, esse é o destino dele. Ele não tem escolha, ele não tem responsabilidade por isso. E tem a última forma, né, de vivência da inautenticidade, que é a visão de si como portador de uma essência. Eu nasci assim, eu sou assim, eu tenho que fazer isso. Novamente não tomando essa responsabilidade. Mas aí que entra a questão, qual é o problema exato de uma pessoa não tomar essa responsabilidade pela decisão dela? É porque quando você está vivenciando um projeto de forma inautêntica, você tem dificuldade e até incapacidade de reconhecer a disposição do projeto. O que é a disposição? É a tonalidade afetiva do projeto.
todo projeto aderido tem uma tonalidade afetiva, uma forma como o ser se afina para ser no mundo, ou seja, uma forma como ele se faz no mundo mediante a vivência daquele projeto. Exemplos de tonalidades afetivas, coloquei algumas aí no slide, por exemplo, a paixão, vivenciar um projeto por paixão. Paixão é uma tonalidade afetiva. Vivenciar por medo, às vezes medo de ser rejeitado pelos pais por não cursar um determinado mundo profissional, também é uma tonalidade do projeto. Então, aquele que está vivenciando o projeto, o adolescente que está vivenciando esse projeto de forma inautêntica, ele pode ter uma consequência, uma consequência, um efeito disso na vivência dele, que ele sequer é capaz de perceber justamente por estar vivendo de forma inautêntica. Isso pode acarretar tanto na vivência dele atual, como em outras vivências, em outras áreas da vida. Quando você vivencia, por exemplo, na sua manhã, um projeto que você vivencia com tristeza, ou que você significa aquele projeto de forma triste, você se afina à realidade de uma forma melancólica a ele, o resto do seu dia também vai ser afetado por essa disposição que você vivenciou, que você absorveu, e você pode sequer ter noção disso ainda. Por isso que essa investigação, a proposta dessa pesquisa é tentar compreender os fatores contribuintes para essa vivência dessa inautenticidade, embora é um fenômeno em si, então não tem como a gente dividir tantas partes, mas dá para a gente fazer uma análise, pelo menos, de disposições anteriores de outras vivências que ele teve, que levou ele a continuar a seguir no mundo dessa forma inautêntica com relação ao projeto profissional dele. Por exemplo, o medo de rejeição, como eu citei anteriormente, o medo de rejeição parental. E, além disso, a pesquisa ela se propõe a investigar essas disposições, esses efeitos da vivência desse projeto, como isso afeta a vida dele, tanto durante a vivência do projeto, quanto a vivência de outros projetos, de outras áreas da vida. Isso já está até no nosso problema. Quais fatores contribuem à tomada sem reconhecimento próprio de rumo profissional pelo adolescente e os efeitos disso. Isso em si também já justifica a própria pesquisa. Primeiro porque a gente vai tentar, vai tentar entender todos esses fatores de um fenômeno que ocorre já no mundo, que ocorre no cotidiano de muitas pessoas. Segundo, porque isso serve como base para a gente entender melhor ainda a autenticidade da vivência de projetos, tanto para adolescentes quanto para adultos, tanto para rumos profissionais quanto não. Então, isso vai auxiliar a compreender o fenômeno em si, de possibilidade de como ele ocorre. Obviamente que cada caso é caso, cada caso é um caso, né? Cada vivência é uma vivência, então a gente não pode generalizar, mas a gente pode ter uma ideia do fenômeno em si, como ele pode ocorrer. E, além disso, a própria pesquisa, como ela vai se fazer de uma entrevista, isso pode auxiliar o adolescente a ter o reconhecimento da disposição, do efeito que a adesão àquele projeto tem. Por isso que essa é uma pesquisa que, por mais que seja no intuito de descrever, de tentar compreender o fenômeno, isso também pode ter uma melhora para o próprio adolescente que está passando por essa pesquisa, que ele está vivenciando essa questão da inautenticidade do rumo profissional dele. As hipóteses, novamente, é o que a gente já falou aqui no entremeio, que é a questão de que diversos fatores sociais e familiares podem levar a ter esse tipo de vivência inautêntica de um projeto, essa sensação de obrigação, de falta de responsabilidade própria na adesão de um projeto, mas também a gente está elencando aqui como hipótese que a principal fator contribuinte se dá na relação parental. Então, de todos os fatores que podem contribuir para esse fenômeno ocorrer, está justamente na vivência da pessoa com a família dela. Seja pais, tios, irmãos, expectativas colocadas sobre ele. E como objetivo, né, a gente quer compreender esses fatores contribuintes, compreender os efeitos que isso gera na vivência do projeto e compreender os efeitos que essa vivência pode gerar em outras áreas da vida, em outros projetos aderidos por esse adolescente, devido à dinâmica da disposição que a gente falou lá na introdução. A metodologia escolhida, como dito, vai ser uma entrevista. A entrevista ela vai ser feita em profundidade, embora sim haja um roteiro para essa pesquisa baseado na revisão literária que a gente fez para essa pesquisa, mas o abandono de perguntas é muito possível de ocorrer, principalmente porque a gente está investigando um fenômeno que ele é individual,
Cada caso é um caso. Por mais que possam haver semelhanças, e são essas semelhanças que a gente está buscando, pode ser que na hora da entrevista não sejam identificados determinados fatores que estão vinculados ali à pergunta, ao roteiro levantado, feito para essa pesquisa em si. E, como dito, né, como é uma pesquisa de um fenômeno, ela vai partir de uma abordagem fenomenológica. Então, a gente vai tentar investigar a compreensão do próprio adolescente sobre isso que está ocorrendo na vivência dele, sobre os próprios efeitos, sobre os próprios fatores contribuintes. Por isso que é uma pesquisa de análise de conteúdo. O mais importante é o que o adolescente está relatando para a gente, e não uma análise discursiva daquilo que ele não está relatando. É importante compreender a vivência desse fenômeno por aquele que está o vivenciando. O local da coleta escolhido foi a instituição de Toledo de Ensino, a famosa IT, é uma universidade. A gente vai coletar 10 participantes do sexo masculino, 10 do gênero feminino, para realizar essa entrevista. Todos esses participantes eles têm que ter a noção de que eles estão vivenciando o projeto de forma inautêntica, porque esse reconhecimento ele é importante para o processo de entrevista, mas percebe-se, é notar que ele está vivenciando de forma inautêntica porque ele não toma responsabilidade. Não que ele reconhece a disposição, não que ele reconhece os fatores contribuintes. Isso é a gente que vai investigar e ele provavelmente vai acabar se deparando com isso durante a própria entrevista, durante os próprios questionamentos feitos a ele. Por isso que, de certa forma, justifica-se essa pesquisa até como uma forma de intervenção para o próprio adolescente. Vão ser excluídos adolescentes que já estão no 5º ano, ou no último ano do seu curso, por uma questão de que eles, às vezes, podem estar tão imersos ao projeto deles que eles sequer vão ter essa capacidade de reconhecer que eles, na verdade, não queriam. E aí eles vão usar da dialética, do discurso deles, do falatório, para justificar por que eles estão ali tanto que a pesquisa não vai ser possível. Os dados levantados vão ser muito fracos para esse tipo de caso. A análise do conteúdo ele vai ser feito após a transcrição da entrevista, que vai ser gravada durante todo o processo. Ela tem, em média, duração de 4 horas. Claro, pode durar menos, dependendo de caso a caso, dependendo do conforto ou não do adolescente durante o processo de entrevista. O dado vai ser transcrito pelo Office Copilot, embora vai ter a supervisão do pesquisador, que vai estar fazendo a análise. E depois dessa transcrição dos dados, a gente vai fazer uma pré-análise para identificar os fatores mais importantes que estão ocorrendo ali, que foram relatados pelo entrevistado. A gente vai fazer a separação de categorias de fatores contribuintes, de efeitos durante a vivência do projeto, de efeitos por vivenciar o projeto em outras áreas da vida. E após essa categorização, a gente vai separar em tabelas que vão ser usados em quadros, perdão, que vão ser usados para análise interpretativa do caso de um entrevistado. As análises elas são feitas todas individualmente. Como eu disse, não pode ser feita em âmbito geral, porque porque são entrevistas que muitas vezes vão ser diferentes, os fatores vão ser diferentes. Não é uma visão geral, é um estudo de caso a caso. Porém, no final, após a análise e interpretação de cada caso, a gente vai fazer uma comparativa para tentar elencar os maiores fatores contribuintes e os maiores efeitos de vivência e os maiores efeitos de vivência em outros projetos. Por uma questão de tentar verificar padrões, claro, para poder trazer isso para a comunidade científica dos maiores influenciadores, dos maiores efeitos que isso causa. Porém, é importante sempre frisar desse fenômeno ser estudado individualmente. O referencial utilizado, a maior parte teórica, ela está vinculada à Dasein-Análise, do estudo de Heidegger, mas também existem outros autores existencialistas que foram utilizados como base, e até autores que não necessariamente estão vinculados ao existencialismo, mas do estudo da questão do desenvolvimento do adolescente. Então, é isso, a pesquisa basicamente. Muito obrigado pela audiência.